pessoal, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligadinho aqui na BMC News. Eu sou o Daniel Morales e este é o BMC Pre-Market. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Muita informação e análise para você fazer bons negócios ao longo desta quinta-feira, 11 de novembro. O dia começa com os investidores de olho nos movimentos que a Bolsa de Valores pode ter no dia de hoje. A semana tem sido positiva para o mercado, com ganhos em praticamente todos os pregões. Um clima de otimismo tem ganhado um pouco mais de força com as definições que a PEC dos precatórios teve na Câmara dos Deputados. Parece que aquele clima de incerteza e risco fiscal foi se dissipando e deixando o horizonte um pouco mais claro. Agora, a bola está com o Senado. O senador Davi Alcolumbre já falou que deve pautar a PEC na Comissão de Constituição e Justiça apenas no dia 24 de novembro. Depois disso, a matéria vai para o plenário. O relator escolhido é da base do governo, o que deve acelerar a tramitação. Mas, por outro lado, a PEC ainda pode encontrar empecilhos no meio do caminho, porque no Senado os parlamentares são menos próximos ao governo como na Câmara. O cenário doméstico também está tomado pela repercussão com os dados de inflação que foram divulgados ontem. A aceleração dos preços acima das expectativas acabou influenciando as perspectivas de ajustes na política monetária. Muitos economistas já acreditam que o Banco Central possa ser um pouco mais agressivo na elevação da taxa de juros na próxima reunião, que acontece no começo de dezembro. O cenário não tão otimista que está sendo desenhado não foi suficiente para derrubar a Bolsa nesta quarta-feira. O Ibovespa subiu ao longo do dia, chegou a ter ganhos de mais de 1%. E no fim do pregão, acabou arrefecendo a alta. Mesmo assim, fechou com um crescimento de 0,41%. Vamos então aos números. Como eu disse aí, o Ibovespa ficou com alta de 0,41% aos 105.968 pontos. As maiores altas ficaram aí com Bradesco, BBDC 4, com 5,64%, Petz com 5,08%, BBDC 3, 4,71% e MRV com mais 4,69%. Nas maiores baixas, a gente tem aqui Braskem com menos 11,88%, Via com menos 6,49%, tem Azul com menos 4,82% e também a Raia Drogasil com menos 3,81%. Um indicador importante divulgado agora há pouco é o de vendas no varejo para o mês de setembro. O número caiu 1,3% em setembro em relação a agosto. O número veio muito abaixo da expectativa do mercado, que esperava uma queda de 0,6% depois de ver uma retração de 3,1% das vendas no mês de agosto. Em relação ao ano passado, as vendas caíram 5,5%. Segundo os economistas, a inflação segue sendo o principal fator que impacta nas vendas do varejo. Isso porque o orçamento das famílias fica impactado. Lembrando que ontem o IPCA chegou a 10,67% no acumulado dos últimos 12 meses. No ano, as vendas no varejo avançam 3,8%. Agora o Marco Saravalli traz o tom do mercado nesta quinta-feira. Bom dia para você, Marco. Olá, muito bom dia. Acompanhando aqui as bolsas internacionais, a gente tem a sinalização de um dia de valorização lá fora, vamos ver se a gente acompanha por aqui. E também a gente tem as commodities, destaque do petróleo, também com uma leve alta, mas sem grandes oscilações. Lembrando que ontem a gente teve um importante indicador de inflação, que acabou vindo acima das projeções, acima das expectativas, o mercado já ajustando as curvas daí de curto prazo, ou seja, o mercado cada vez mais colocando a probabilidade de uma alta ainda maior na Selic agora em dezembro, né, acima de 1,5%. O mercado precificando a possibilidade de ser 1,75% ou até mais. Mas, ao mesmo tempo, as curvas com vértices mais longos, né, ou seja, a curva longa reduzindo, né, ou seja, caindo a percepção de risco, reduzindo um pouco as taxas de longo prazo, o que fez também com que o Bovespa acompanhasse uma tendência de valorização. Lá fora a gente tem importantes indicadores, mas por aqui também a gente precisa acompanhar alguns dados importantes setoriais e principalmente a nossa temporada de balanços e a agenda política que segue bastante intensa, né, e ainda bastante
incerta. Mas olhando para o lado corporativo, as empresas estão entregando bons resultados, bons dividendos, né, de uma forma geral, e têm conseguido sustentar algumas ações em bolsa, pelo menos expectativas para o ano de 2022. Né, na nossa opinião, surgindo boas oportunidades para quem está olhando um pouco mais para médio e longo prazo. Tá bom, pessoal? Então tenham todos um ótimo dia. Em breve a gente volta para falar um pouquinho do nosso gráfico do dia. Até mais. Tchau. É isso aí, valeu Marcos Saravalli. Vamos então aos destaques dos resultados, né? A Azul divulgou o resultado agora há pouco, com prejuízo de 2,24 bilhões de reais. A empresa ampliou as perdas registradas no ano passado. O EBITDA somou 485 milhões de reais, mais que o dobro da comparação anual. A empresa aérea destaca o grande impacto que a pandemia teve nas operações, mas ressalta que o aumento na receita com passageiros no trimestre mostra a recuperação da demanda com o avanço da vacinação e menos restrições de mobilidade. A Via registrou lucro líquido de 101 milhões de reais no terceiro trimestre. A alta é de apenas 1% em relação ao mesmo período do ano passado. Com ajustes não recorrentes, a empresa teria prejuízo de 638 milhões de reais. Já o EBITDA cresceu 6,9%, chegando a 669 milhões de reais. Segundo a empresa, um grande impacto foi o de demandas judiciais. Na linha do EBITDA, o impacto relacionado a processos trabalhistas foi de 1 bilhão de reais. A Via explica que isso se deve por práticas antigas da empresa e que as provisões devem ser elevadas. E a receita líquida da Via caiu 5,9% na comparação anual. Segundo a empresa, resultado do pior desempenho das lojas físicas e pelo avanço do e-commerce. A Oi teve prejuízo de 4,8 bilhões de reais no terceiro trimestre, uma piora de 82% na comparação anual. O EBITDA somou 1,39 bilhão, uma queda de 5,86%. A empresa, que está em recuperação judicial, viu a desvalorização do real impactar nos juros da dívida e contratos. Por outro lado, a empresa segue crescendo no segmento de banda larga. A JBS lucrou 7,6 bilhões de reais no trimestre, uma alta de 142% em relação ao mesmo período do ano passado. A receita líquida subiu 32%, chegando a 92,6 bilhões de reais. A empresa ressalta que a demanda por carne bovina segue alta, principalmente na Ásia. Além disso, aprovou o pagamento de dividendos. Vai ser R$1 por ação, com data ex em 17 de dezembro. Já a BRF não teve um trimestre tão bom. A empresa registrou prejuízo de 271 milhões de reais. O resultado foi 36,5% pior do que o registrado no trimestre anterior. Já o EBITDA cresceu 3,9%, somando 1,36 bilhão de reais. A empresa destaca o cenário desafiador com inflação, queda da confiança do consumidor e a conjuntura econômica para os resultados. E a Guararapes, que controla as lojas Riachuelo, teve alta de 14,9% no lucro. A empresa reverteu o prejuízo no ano anterior. O EBITDA subiu 147% e a receita líquida cresceu 19,2%. A empresa destaca crescimento no e-commerce e os investimentos com transformação digital. Além dessas, várias outras empresas reportam resultados, como TOTVS, Localweb, Sul América e Porto Seguro. Ainda hoje, pelo menos mais 10 empresas divulgam seus balanços, entre elas Magazine Luiza, Azul e B3. A Evergrande ficou mais uma vez em evidência nesta quinta-feira. A empresa não teria pago os juros dos títulos e grandes credores estariam pedindo a falência da incorporadora. Mas na madrugada, agências de notícias trouxeram a informação de que a Evergrande pagou dentro do prazo pelo menos 3 títulos de juros no valor de 8 milhões de dólares. A empresa teria feito os pagamentos no último dia de prazo. A dívida total da Evergrande soma mais de 300 bilhões de dólares e os problemas fizeram com que as ações da companhia despencassem ao longo do ano. No entanto, a Evergrande tem feito esforços para evitar a inadimplência. Vamos ver então como fecharam as bolsas na Ásia hoje. Vamos lá. Xangai fechou em alta de 1,15%. O índice Nikkei subiu 0,59%. E em Hong Kong, o índice Hang Seng registrou ganho de 1,01%.
Na Europa, os investidores repercutem o número do PIB do Reino Unido, que foi divulgado hoje. A atividade teve crescimento de 1,3% no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre. O número veio abaixo das expectativas dos analistas, que previam um crescimento de pelo menos 1,5% no PIB na região. E a União Europeia publicou hoje também suas projeções atualizadas para a economia. O bloco espera um crescimento de 5% no PIB em 2021. A inflação deve ficar no patamar de 2,4%. A pressão dos preços segue sendo vista como um fator transitório, mas pode durar um pouco mais caso persistam aí os problemas na cadeia de produção. O bloco também prevê uma taxa de desemprego de 7,9% em 2021. Vamos ver então como é que estão as bolsas por lá. Vamos lá, só abrir aqui. DAX na Alemanha agora opera em alta de 0,12%. O CAC na França também opera em alta 0,07%. FTSE no Reino Unido, alta de 0,76%. E o índice Eurostoxx está em queda agora de 0,03%. Nos Estados Unidos é feriado do Dia dos Veteranos e não teremos negociações de renda fixa. Isso pode trazer alguns reflexos na liquidez. Por lá também o CEO da Tesla, Elon Musk, cumpriu o prometido e já começou a se desfazer de parte de suas ações. Ele já vendeu cerca de 5 bilhões de dólares em papéis da companhia. A gente lembra que ele fez uma enquete nas redes sociais perguntando se deveria vender parte das ações e a maioria dos seguidores votou a favor. O movimento é uma resposta também à possibilidade de tributação sobre as ações, mesmo sem haver a venda. Vamos ver então como estão os futuros lá nos Estados Unidos. Vamos ver aqui, a gente abre aqui primeiro Dow Jones com alta de 0,15%, S&P 500 agora com alta de 0,38%. E cadê Nasdaq? Tá por aqui, 0,63% de alta também neste momento. E agora o Marco Saravalli traz o gráfico do dia com o valor de mercado das principais empresas de veículos elétricos. Conta pra gente, Marco. Voltando aqui para o nosso gráfico do dia, a gente teve recentemente o IPO da Rivian, né, uma fabricante de veículos elétricos nos Estados Unidos. Primeiro, a gente tem aqui uma relação do valor de mercado, né, das principais montadoras mundiais. A gente tem a Tesla ali, né, superando a marca de $1 trilhão em termos de valor de mercado. E é interessante, né, que o IPO da Rivian, né, uma empresa de novo de veículos elétricos, superando o valor de mercado mesmo da tradicional Ford, né? Certo ou errado, né? O tamanho da receita da companhia e dos lucros da companhia, os resultados ainda são bastante modestos, né? Comparado às demais companhias tradicionais, mas o mercado colocando o valor de mercado bem acima, né? Ou muito próximo das gigantes globais, né? Muito interessante isso aqui, como o mercado vem dando prêmio para essas companhias inovadoras, principalmente ligado ao setor de veículos elétricos. Tá bom, pessoal? Para quem acompanha o mercado internacional, é sempre importante também acompanhar os principais temas da agenda global. Tá certo? Tenha uma ótima quinta-feira e a gente se vê em breve. Até mais. Tchau. É isso aí, esse foi o Marco Saravalli. Aliás, o Marco volta mais tarde hoje, ele volta no BMC Market a partir das 2 da tarde. Vamos então agora aos destaques corporativos. A Petrobras concluiu a venda da Breitner Energético do Amazonas. A estatal se desfez da participação de 93,7% na empresa por R$301 milhões. A empresa administra e gerencia 2 termoelétricas em Manaus. A Gol anunciou o retorno de suas operações para os Estados Unidos em maio do ano que vem. Entre os destinos que voltam a ter voos da empresa, saindo de Brasília, estão as cidades de Orlando e Miami, na Flórida. A ideia da companhia é ter 4 saídas semanais de ida e volta a partir do terminal. O Conselho de Administração da Estapar aprovou a compra de 100% da Zul Digital. O valor da negociação é de R$8,4 milhões. A combinação das empresas vai criar aí uma plataforma única que amplia os negócios da companhia. E agora a gente traz aqui o Gustavo Almeida. Guga, bom dia para você, Guga. Seja muito bem-vindo.
Bom dia, Daniel. Bom dia, pessoal. Obrigado. Mais um dia aqui conosco para que a gente possa compartilhar com vocês o que tem de melhor aqui de análise. Vamos imaginar aí se as coisas começam a melhorar, né? Tô esperançoso. É isso aí. E a gente teve aí mais um dia de alta, né, na Bolsa, né? Parece que o mês de novembro está deixando os investidores sonharem. Como você tem visto esse desempenho do mercado, Guga, mesmo com o cenário doméstico ainda com alguns problemas, o avanço da PEC e os resultados das empresas são os principais fatores desse momento? Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui a tela para que a gente possa refletir juntos. Acho que é importante... até para entender um pouquinho do meu tom aqui de início do dia, tá? De fato, a PEC é um ponto, ao meu ver, de curto prazo que está mais relacionado a ter um alívio no mercado, ok? E impedir que a gente vá para os 96.500 pontos do que de fato ser o início de uma tendência de alta. Tá? Para mim, que a gente possa ficar um pouco mais otimista, a gente tem que de fato ficar acima desses 112.200, 112.500 pontos. Tá? Apesar de a gente estar aqui com alguns dias de alta, nota que o tamanho da movimentação e o como a gente tem o comportamento ao longo do dia, né, porque abre o dia, a gente fica otimista, mas termina num processo de venda, né, de liquidação de posição. Tu vê que o mercado ele não fica posicionado forte de um dia para o outro. Nas últimas horas ali do mercado, geralmente está sendo um movimento de correção que diminui o apetite dos investidores compradores e aumenta o apetite daquelas pessoas que estão dispostas a vender, né? No final do dia também você tem um fluxo maior de ordens por causa do fechamento do mercado. E aí a gente percebe, né, que esses finais de dias, esses finais de pregões, eles ainda são num tom pessimista. Então, se nós olharmos, né, poxa, o quanto a gente já conseguiu avançar nesse mês de novembro, tá, não é nada muito expressivo. Tá? Nosso fechamento de ontem não foi nem acima da máxima, do mês, então. Tá? E é muito importante que a gente consiga superar essa região aqui dos 109.300 pontos. Tá? Que eu consigo enxergar essas projeções, mas a gente não está conseguindo chegar nesse patamar de preço. Então, eu fico um pouco preocupado. Tá? Acho que a gente pode ter um tom um pouco mais positivo hoje, tá? Sendo posicionado aí positivamente pela Vale, uma vez que o minério de ferro subiu 1% nessa madrugada, né, lá na China, e o tom lá na China ele veio um pouquinho mais, ele veio um pouco mais ameno, né? Ele veio um pouco mais esperançoso. Toda essa parte aí de Evergrande, de movimentação do governo, toda essa questão também das vendas online lá, batendo recorde, e o minério de ferro começando a melhorar também com o estímulo agora do governo, então tu vê um pouco de tom diferente na postura do governo. Então, podemos aí, quem sabe, né, ficar com uma esperança aí, uma expectativa de que o mercado possa voltar aí acima dessa região dos 110 mil pontos. Tá? O movimento do dia de hoje, para que a gente possa interpretar aqui o dia de hoje, que eu consigo tirar aqui de informação. Tá? Infelizmente, a gente perdeu a força que nós tínhamos quando nós pegávamos aqui essa base de dados aqui de trás. Tá? Então, nós perdemos essa força que nós tínhamos aqui atrás, e acaba que a base de dados que a gente consegue utilizar para fazer as nossas projeções, ela ficou reduzida. Tá? O mercado, em função de não ter conseguido, né, avançar para um nível de preço mais elevado, as minhas projeções de curto prazo, elas começam a ficar reduzidas. Então, a minha base de dados agora para analisar, ela está aqui entre o dia 10 às 2 horas da tarde e o dia 10 às 4h40 da tarde, ou seja, a base de dados de ontem. Né? O mercado perdeu a força que se tinha para por aí buscar aqueles patamares mais altos. Mas, com essa projeção, meu cenário mais interessante seria voltar lá para os 109.300 pontos. Eu acho que seria o cenário mais interessante a se olhar no dia de hoje, essa possibilidade aqui para poder chegar nesse patamar de preço. Tá? E para mim o divisor de águas vai ser aqui, ó, o 107 de novo, né? Aparece aqui o 107.500, e esse 107.500, né, já é um número que foi difícil de ser ultrapassado aqui no dia 3
no dia 13 de novembro. Então vamos ficar atentos, tá? Para mim, o cenário de alta é esse aí, e o cenário de baixa que nós temos, este aqui, ó, seria voltar aqui para os 105.700, e uma vez que nós não temos negociação de renda fixa nos Estados Unidos no dia de hoje, em função do feriado lá, temos bolsa, mas não temos renda fixa, então diminui também bastante a liquidez, mas o pior cenário de todos seria vir aqui para os 103.500 pontos, tá? Então estou mais esperançoso que, havendo alguma coisa positiva no dia de hoje, podemos ver aí a nossa bolsa caminhando em direção aos 109.500 pontos. Legal, Guga. O Guga, agora falando um pouco de varejo, né? A Via divulgou o resultado ontem e vem de uma semana bastante volátil. Vamos dar uma olhadinha em Via? Claro, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo. Vamos olhar aqui Via. O meu pior cenário para a Via era conseguir chegar aqui nessa região de 5,78. Tá? Esse para mim era o pior cenário, era o cenário que estava se desenvolvendo de todo esse processo de correção que nós estávamos vendo. O processo de correção é esse que iniciou no dia 24 de junho deste ano. Tá? Então, nós estamos tendo aqui a primeira resposta positiva de curto prazo, ou seja, para deixar de fato esse fundo do mercado. Tá? Depois de uma resposta, né, essa resposta eu consigo enxergar que possa ir até 9,37, tá? Estou acompanhando aqui, será que de fato vai deixar um fundo aqui para trás? Tá? Depois dessa resposta, ok, o que a gente entra? Né? A gente entra aqui num processo de ajuste, de correção. O preço ele tende a ficar mais trancado, o preço vai, né, tentar voltar a se movimentar na tendência de baixa. Né? Se nós olharmos aqui, de toda essa correção que se iniciou lá no dia 23, 24 de junho, essa última etapa, que foi do dia 14 de outubro até o dia 29 de outubro, teve uma aceleração. Ela acelerou aqui, nesses 4 pregões que nós tivemos até o dia 22 de outubro aqui, teve uma aceleração muito forte, né, de Via. A gente teve aqui uma desvalorização nesse período de 24% em 4 dias. Tá? Então, se tem essa precificação desse resultado, tá? O que eu sinto? Que se teve aqui um movimento de exagero, que foi até para vir buscar essa região aqui do pior cenário, está tendo essa primeira resposta que mostra, né, que foi um exagero de curto prazo, talvez tenha, né, havido aqui uma penalização de curto prazo. Então, se recuperou o preço, e agora ele vai tentar buscar a tendência de baixa novamente, né? Ele vai tentar continuar essa movimentação de baixa. Então a gente tende a gastar mais tempo agora tentando ter essa sequência dessa movimentação. Provavelmente a volatilidade vai começar a cair. Tá? A gente vê aqui que a volatilidade ela subiu, né? Ela sobe quando ela tem essa primeira resposta contra a tendência que estava havendo anteriormente. Então provavelmente a volatilidade ela vai cair, e aí sim vai ter uma janela interessante para se tomar posição aqui em Via. Né? Por hora, o risco está alto, né? Está elevado, certo? Mas para a gente poder entender aqui o que pode acontecer na continuidade de curto prazo, na alta, eu consigo enxergar essa situação aqui para vocês. Consigo perceber que a primeira resposta nós chegamos 50%, então nós temos aqui alguns números de projeção. O primeiro deles, 70,7, que é exatamente onde chegou aqui no dia 9 de novembro, às 11 horas da manhã. Depois, 88,6, que é a segunda derivada, né, de todos esses números, que seria lá na região de R$8. E aí, no médio dos mundos, seria 9,57. Né, passaria ali os 9,37, que é a estrutura de preço, olhando por um ângulo maior. Mas seria o melhor dos mundos, seria chegar nesses 9,57, tá? Mas eu acredito que vai ser bem difícil superar essa barreira aqui dos R$8 aqui, pelo menos no prazo. Mas esse é o cenário que eu consigo traçar para a Via. Legal.
Guga, o Marcos Mancini e o Bill Monta, eles estão pedindo a Azul, né? E a Azul divulgou o resultado, né? Mesmo com todo o prejuízo, né? A empresa ela ressaltou que a demanda tem crescido, né? Com o avanço da vacinação e menos restrições. Você acha que esse cenário ele pode melhorar o ambiente para as aéreas nos próximos trimestres? Vamos olhar, mas eu acredito que sim, né? Acho que se todo mundo fizer uma reflexão, acho que os telespectadores da BMC fizeram uma reflexão, né, interna, acho que todo mundo está louco de vontade para poder viajar. Não quer dizer que todo mundo tenha condições de viajar, mas eu acredito que todo mundo esteja com vontade de viajar. Então, aquelas pessoas que têm condições de viajar, eu acredito também que estão à vontade. Então, eu acredito sim que existe uma grande movimentação, provavelmente nesse final de ano, e acredito, né, que vai ter uma melhora aí nesse próximo trimestre, sim, da companhia. Mas vamos olhar aqui o que os gráficos estamos falando. Uhum. Azul 4. Eu tenho aqui. Bom, meu pior cenário era para que conseguisse chegar aqui nessa região de 22,85, tá? Que parou aqui no curto prazo. Ainda não terminou, ao meu ver, né, toda a condição assim, de queda, né? Nós temos condições sim de alcançar aqui ainda esses 22,80. Então, olhando por esse ângulo, tá, o meu pior cenário seria chegar aqui nessa região de 22,80 e o melhor cenário começa a ficar traçado. Antes eu tinha aqui uma análise olhando por um repique do mercado, tá? Mas com essa última movimentação que nós tivemos aqui em azul, eu já consigo fazer, de certa forma, algumas projeções. Tá? E a projeção que eu consigo fazer, num movimento positivo para azul, seria voltar aqui para R$ 33,80, R$ 33,85 por aqui. Tá? Então essa é a região que eu consigo enxergar. Azul tende a se movimentar aqui de forma positiva para 33,85, mas aqui de forma negativa, né, que seria o pior cenário, seria continuar esse processo de correção e vir buscar aqui essa região de R$ 22,85. Boa. Guga, o Carlos Eduardo, ele pede aqui Taurus. Lembrando que Taurus veio ontem aqui na BMC, né? Falar da temporada de resultados também. Vamos olhar Taurus aqui. Um minutinho. Bom, o que nós temos aqui em Taurus? Tá? Existe toda uma possibilidade, sim, né, de continuar toda a estrutura de expansão. O Taurus já vem se desenvolvendo há bastante tempo, né? Quando nós olhamos aqui para todo esse comportamento que nós tivemos desde ali do dia 18 de março de 2020 até a máxima, né, 14 de julho de 2021, nós tivemos aqui uma estrutura de expansão em Taurus. E aí nós estamos aqui num processo que é bem de acomodação do preço nesse novo patamar. Né? Aqueles investidores que realizaram lucro, né, nessa movimentação começam a reduzir suas exposições. Aqueles investidores, né, que são mais pontuais tentam pegar um rompimento dessa acumulação e começam a criar as suas estratégias. O ponto é o seguinte, tá? Nós não tivemos aqui duas etapas longas de correção ainda em Taurus. Tá? Ainda existe uma força potencial, né? Existe uma narrativa muito forte, uma expectativa muito grande. Se olha o número da companhia, né? e se olha todos os dividendos da companhia, toda a movimentação da companhia, a conversa em torno da companhia. Tá? Então, a turma está animada a ir às compras. Então, eu não duvido, né, Taurus voltar aqui para 27,40, podendo ir num movimento positivo, entrando uma leva de players compradores, até 36. Tá?
Agora, se a bolsa começar a correr, acelera essa correção, né, se por acaso consiga ir aos 96.500 pontos, por aí, uma sequência de stops nessa região tem, né, dentro de um cenário negativo para a bolsa, tende a R$ 16,40. Tá? Quando tu olha aqui no relativo, né, todo o comportamento do mercado ao longo do tempo, seria voltar aqui para os patamares de janeiro deste ano. Tá? Então, assim, tem que entender que a oscilação que se teve no curto prazo em Taurus, né, nesses últimos 1 ano e meio, foi muito expressiva. Tá? Então, um ajuste na cotação também pode ser expressivo. Tá? No curto prazo, eu gosto da movimentação que está sendo feita, porque ela aqui em outubro, né, no dia 6 de outubro, ela quebrou essa inércia corretiva aqui em Taurus. Tá? Aí tivemos essa força muito forte, esse aumento na volatilidade, e agora está tentando seguir essa movimentação. Para mim, a barreira forte a ser rompida é 27,40, e aí uma sequência seria os R$36. Tá? Então, se eu tivesse que montar a posição agora, eu estaria montando, mirando aqui os R$36, para que pudesse ter uma exposição do capital interessante, né, e que não, para que a alocação ela não fosse muito expressiva aqui em Taurus, tá? Mas porque eu estou enxergando exatamente essa relação de risco-retorno, né, a movimentação positiva versus negativa, eu estou enxergando que não tem grandes assimetrias, eu preciso utilizar, de fato, algum indicador para puxar essa simetria, né, mais a meu favor, de uma maneira mais estratégica, a posição de uma maneira mais estratégica aqui. Perfeito, Guga. É isso, então. Deixa seu recado final, então. Vamos ver como é que vai se comportar o mercado no dia de hoje. Lembrando que amanhã, se eu não me engano, amanhã nós temos exercício de opções. Né? Então, aqui pela participação, por deixar o seu recadinho também. E a gente agora traz aqui na minha tela a Paula Moraes, que comanda a partir de agora a BMC News. Bom dia para você, Paula. Bom dia, Daniel. Estou surpresa em saber como que os telespectadores sabem que Renata ficou só podia. Não tem. Isso. Ela.